Olá pessoal, este é o canal Biscoitinho do Binho e o assunto de hoje é biscoitinho de isomeria plana. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho e esse é o biscoitinho de isomeria plana. Aqui no canal tem uma videoaula muito bacana explicando passo a passo de maneira bem didática e devagar os 5 tipos de isomeria plana. Aconselho você dar uma olhadinha antes de começar a fazer o biscoitinho correspondente. Certo? Vamos lá. A primeira questão é da IBMEC Rio e diz o seguinte: relacione o tipo de isomeria com as estruturas apresentadas a seguir. Depois, assinale a alternativa que corresponde à sequência obtida. Muito bem. Na primeira, a gente pode perceber que a gente tem um aldeído, aqui ó, aldeído C-OH. E o segundo composto ali, a gente tem um carbono com dupla ligação, certo? Carbono, dupla carbono. E eu tenho um OH ligado diretamente a esse carbono com dupla. Quando eu tenho um OH ligado diretamente a um carbono com dupla, eu tenho um composto da função enol. E o tipo de isomeria existente entre enol e aldeído, ou melhor, o tipo de isomeria existente em enóis é a tautomeria. Tautomeria. Esses elementos são tautômeros. Então aqui é número 1. Logo, a gente pode cortar a letra D, a gente pode cortar a letra E. No segundo composto, a gente tem o composto da função éter, certo? Porque a gente tem O entre carbonos. Então eu tenho um éter e eu tenho outro éter. O que varia entre um éter e outro é a posição do heteroátomo, ou seja, variou a posição de quem interrompe a cadeia. Logo, quando varia a posição de quem interrompe a cadeia, o tipo de isomeria é a metameria. Metameria ou isomeria de compensação. Metameria ou isomeria de compensação, que no caso aqui é a 3. Essa cor não ficou muito boa não, mas eu acho que dá para entender. Aqui é 3. Então é 1, 3. Então a letra C também pode ir embora. Bom, a terceira chavinha está colocando um éter, CH3OCH3, que é o metóximetano, e um álcool, OH, ligado a carbono simples. E o tipo de isomeria existente entre um éter e um álcool, certo? São pares de isômeros funcionais. Lembra lá da aula? Álcool-éter. Logo, eles são isômeros de função. Quem é isômero de função aqui está com o número 4. Então aqui é o número 4. Então 1, 3, 4 até agora é a sequência. Então só pode ser a letra A, que vai me dar a diferença entre a posição da dupla ligação, que aqui está no segundo carbono, e aqui está no primeiro. Vai ser isomeria de posição. Então, número 2, isomeria de posição. Então, a número 1 da IBMEC, resposta, letra A. Na número 2, os pares ao lado são respectivamente isômeros de... Bom, o que a gente consegue perceber que no primeiro composto, a cadeia do composto, ela é normal. Essa daqui, a cadeia, é uma cadeia normal. Enquanto aqui, a cadeia é ramificada. Você pode perceber que aqui ela tem uma ramificação. A cadeia aqui, ela tem uma ramificação, que é essa ramificação aqui. Enquanto aqui, ela está uma sequência de carbonos sem nenhum grupamento carbônico preso a essa sequência. Logo, essas cadeias são diferentes, certo? Que é o que vai configurar o que a gente vai chamar de isomeria de cadeia. Isomeria de cadeia. Então, primeiramente, a isomeria de cadeia. Então, a letra A está errada, a letra C está errada e a letra E está errada. Muito bem. O que a gente vê variando aqui? Bom, aqui eu tenho uma sequência de carbonos. Aqui eu tenho uma sequência de carbonos também. Não sei porque aqui ele não mudou de cor,
mas eu tenho uma sequência de carbono sem interrupção, certo? Não interrompeu. Mas o NH2 aqui está no primeiro carbono e o NH2 aqui está no segundo carbono. Então variou a posição de quem não interrompe a cadeia. Quando varia a posição de quem interrompe, a gente chama de metameria ou compensação. Mas quando varia a posição de quem não interrompe, é pura e simplesmente isomeria de posição. Então aqui a isomeria é uma isomeria de posição. Então, consequentemente, a resposta só pode ser a letra D. Certo? Muito bem. Até porque esse composto aqui, esse composto é um composto da função aldeído. Certo? Aqui, ó, função aldeído. E esse composto é da função cetona. Logo, lembra que cetona e aldeído, certo? Aqui é aldeído e aqui é uma cetona. Cetona e aldeído são isômeros funcionais. Então, isomeria de função. Então, confirmando a letra D como resposta da número 2. Bom, a 3 fala: isomeria é um fenômeno no qual duas substâncias compartilham a mesma fórmula molecular, mas apresentam estruturas diferentes. Ou seja, o rearranjo dos átomos difere em cada caso. Observe as estruturas apresentadas a seguir com a mesma fórmula molecular C4H10O. Então aqui o que a gente tem? A gente tem um éter, que inclusive a gente vai dar o nome dele, que é o etoxetano. Esse hoje está doidinho, cara. Etoxetano. E esse aqui é um álcool, número 3. Esse aqui é um álcool, que é o, com 4, butan 2-ol. O número 2 é um álcool também. Aqui, ó, 1, 2, 3. É 2-metil, mas como a cadeia só tem 3 carbonos, eu não precisa botar 2-metil. Por isso, simplesmente, metilpropan 2-ol. Melhor, metilpropan 1-ol, porque o OH está no primeiro, certo? Como o OH está no primeiro, metilpropan 1-ol. E esse daqui é o metoxipropano. Muito bem. Isomeria de função 2 e 3. Vamos lá. 2 e 3 são isômeros de função? Não, por quê? Porque 2 e 3, ó, 2 e 3, vai mudar para o vermelho. 2 e 3 são compostos da mesma função, álcool, OH, OH. Então não pode ser a letra A. Na letra B, isomeria de cadeia pode ser? Bom, 3 e 4. 3 e 4 são isômeros de cadeia? Não, 3 e 4 são isômeros de função, porque é um álcool e um éter. Então está errado. A isomeria é isomeria de função. Em cima, sim, a cadeia, que a cadeia muda, certo? Entre um álcool e outro, um álcool normal e um álcool ramificado, o 2 e o 3. Isomeria de compensação entre 1 e 4. 1 e 4, aqui, ó, o O divide 2 para 2 no 1 e o O divide 1 para 3. Aí sim, isomeria de compensação ou metameria. Essa é a resposta, letra C. Isomeria de posição 2 e 4. Olha, 2 é um álcool e 4 é um éter. Eles são isômeros de função e não de posição. Certo? Então aqui é isomeria de função. Então a resposta é a letra C. Muito bem. Na questão 4, nós temos o seguinte. Em uma das etapas do ciclo de Krebs, a enzima aconitase catalisa a isomerização do citrato em isocitrato. Muito bem. Olhando a posição aqui na figura, você pode perceber que aqui o OH está no segundo carbono e aqui o OH está no primeiro carbono. Eles só mudou de lugar, certo? A isomeria vai ser muito fácil, isomeria de posição. Pura e simplesmente variou a posição sem interromper a cadeia. Certo? Tenho certeza que vocês estão achando fácil. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte. Questão 5.
A fórmula a seguir apresenta um composto responsável pelo fenômeno da visão nos seres humanos, pois o impulso nervoso estimula a formação da imagem no cérebro, ocorre quando há interconversão entre os isômeros desse composto. Esse composto aqui, ó, C-O aqui na ponta, na verdade tem um Hzinho aqui nesse carbono aqui, tem um H aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ele é da função aldeído, certo? E quais são, lembra lá da aula, quais são os pares de isômeros funcionais que a gente precisa lembrar? Álcool é isômero de éter, cetona é isômero de aldeído e ácido carboxílico é isômero de éster. Opa! É isômero de éster. Deixa assim. E aí, o que acaba acontecendo aqui? O aldeído, ele é isômero de uma cetona, certo? Então, cetona aldeído, como está aqui, cetona aldeído. Então, a resposta vai ser a letra C. Quem é isômero de aldeído é cetona. A questão 6 fala: qual das substâncias abaixo é o isômero funcional do fenilmetanol? Bom, metanol é um álcool de um carbono só e você tem que pôr um fenil preso a ele, certo? Completando as valências do carbono, 1, 2, 3, 4. O que você tem que pensar em relação a um álcool que é aromático? Primeiro, por que isso aqui é um álcool? Porque o OH está ligado a um carbono simples, certo? Um álcool, quando ele é aromático, ele pode ser um isômero de um éter. Aqui a gente pode pegar o anel aromático, meter o O e meter um carbono. Vai ser igualzinho, que é o metoxibenzeno. Bim, por que você começou com CH3? Porque no éter a gente começa com menor. Metoxibenzeno. E é com hidrocarboneto, ó, metano e benzeno. Então, metoxibenzeno. Ou você pode também fazer um fenol. Como é que eu posso colocar aqui, ó, um fenol? Eu coloco um OH direto no anel e boto CH3 e em qualquer um das posições. Eu vou colocar aqui, ó, na posição 3 aqui, ó, certo? Pode ser na 1, na 2 ou na 3. Então, na posição 3, esse daqui é um hidroxi, 3-metil, benzeno. Ou eu posso chamar também de 3-metilfenol, certo? Então, vamos às opções. Hexanol, não. Éter de propílico, não. Feniletanol, não. Ácido hexanoico, não. 1-hidroxi-3-metilbenzeno é a letra E, certo? Lembra que isso aqui, fenilmetanol, é um álcool aromático. E lá na aula o tio fala álcool aromático, fenol, que obrigatoriamente é aromático, ou um éter que tenha também o benzeno, certo? Isso é muito importante, tá, gente? É bem corriqueiro em prova. A 7 fala o seguinte: o ácido pentanóico, conhecido como ácido valérico, é um líquido oleoso com cheiro de queijo velho. Deixa eu botar aqui um acento. E tem aplicação como sedativo hipnótico. Se aplicado diretamente na pele, tem uma efetiva ação sobre a acne. De acordo com sua forma estrutural, o seu isômero correto é, como ele é um ácido carboxílico, quem é isômero funcional de ácido carboxílico? É um éster. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é se tem um éster. Ele não está falando de isômero funcional, está falando de um isômero. Vamos ver se tem um éster? Tem. O primeiro, olha lá, propanoato de etila. Primeiro eu tenho que saber se ele vai ser compatível com a quantidade de carbonos que tem esse ácido. Tem um, não se conta dali, né? Se conta da C-O. Então, eu tentando apagar aqui. Então, eu vou estar 1, 2, 3, 4, 5. Se o éster tiver 5 carbonos, vai ser isômero desse ácido. Propanoato de etila. Propanoato tem 3, etila tem 2.
Então 3 com 2 carbonos, 5. Então a resposta é a letra A. A gente nem precisa perder muito tempo, tá vendo? Sabendo que o éster é isômero de um ácido carboxílico. Pentanol não, porque é um álcool. Pentan 2-ona porque não, porque é uma acetona. Você pode montar a estrutura e comparar a quantidade de carbonos e hidrogênios, que você vai ver que não vai bater igual. 3-metilbutanal não, porque aldeído não é isômero de ácido carboxílico. E muito menos etoxipropano, porque é um éter. Um éter isômero de ácido carboxílico ia ser um pouco difícil. A questão número 8 fala o seguinte: o eugenol é um óleo essencial extraído do cravo da Índia e tem propriedades anestésicas. O isogenol é um outro óleo essencial extraído da noz moscada. Dadas as estruturas dos dois óleos, pode-se dizer que... O que a gente pode perceber aqui? A gente pode perceber que esse composto é da função fenol, porque aqui é um anel aromático, lembra que 3 duplas alternadas dentro de um hexágono, certo? Aqui é a mesma coisa, aqui é um fenol e aqui é um éter. Aqui também é um éter. O que muda pura e simplesmente nesse composto é o quê? É a posição da ligação dupla, que vai fazer com que a gente consiga marcar a resposta diretamente, que é a letra D. Eles são isômeros de posição. Eu tenho certeza que você achou essa bem fácil. A 9 fala: os ésteres são muito utilizados na fabricação de essências de algumas frutas. Um deles é o etanoato de propila. É correto afirmar que o butanoato de metila é seu isômero de cadeia? Primeiro, vamos para o etanoato de propila. Etanoato de propila. Muito bem. Esse é um éster de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. É importante, lembre que os isômeros têm que ter literalmente a mesma fórmula. Então, qualquer isômero dele tem que ter 5 carbonos. Butanoato de metila é seu isômero de cadeia? Então, vamos lá. Butanoato, 1, 2, 3, 4, dupla O, de metila. Tem 5 carbonos, eles são isômeros. Só que não de cadeia. O que muda é a posição de quem interrompe a cadeia. Logo, eles são isômeros de compensação. Então, a isomeria é uma isomeria de compensação. O ácido hexanoico é seu isômero de função? O ácido hexanoico tem 6 carbonos, então ele não pode ser isômero de função desse éster. Embora o éster seja isômero de função de ácido carboxílico, que é o nosso caso ali, ácido hexanoico, mas ele tem 6 carbonos, então não adianta nada. Pentanal é seu isômero de função? Não. Aldeído, isômero de função de éster? Pode esquecer. Aldeído, isômero de função de cetona. Então, só nos resta marcar a letra D, que diz que metanoato de butila é seu metâmero. Metanoato de butila. 1, 2, 3, 4. Tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E aí, o que houve é a variação da posição de quem interrompe, ou seja, metameria ou isomeria de compensação. Certo? Resposta, letra D. Vamos à próxima questão. Fala assim: considere um poderoso desinfetante formado por uma mistura de cresóis, que são metilfenóis. Se é metilfenol, você precisa fazer o seguinte. Olha aqui, ó. Metilfenol, eu tenho, para ser um fenol, o OH ligado no anel aromático, né? Ele pode estar na primeira posição, metil. Ele pode estar na segunda posição, o metil. Ou ele pode estar na terceira posição, o metil. Certo? Esse aqui é o orto, que é a posição 1, 2. Certo? Ortometilfenol. Esse daqui é o meta, que é a posição 1, 3. E esse aqui é o para, que é a posição 1, 4. Certo? 1, 4, que é a posição para. Ele fala, sendo o componente predominante dessa mistura, isômero para. O isômero para é esse daqui, certo? Esse é o isômero para que ele está dizendo aqui, certo? Muito bem. Ele fala, apresente as fórmulas estruturais planas dos dois cresóis presentes em menor proporção. Os dois cresóis... Os dois cresóis presentes em menor proporção
são esses cresóis aqui, certo? Que é o 1,2 e 1,3, são esses dois aqui. Então, as formas estruturais planas estão aí, certo? E qual é o tipo de isomeria entre eles? O que muda é pura e simplesmente a posição do metil. Então, isomeria de posição. Muito bem. Apresente também esse mesmo tipo de fórmula para os dois compostos aromáticos isômeros de função desses cresóis. Ou seja, a gente já fez isso numa questão mais acima. Você está vendo? São questões de universidades diferentes, mas que pedem a mesma coisa. Então, como esses compostos são fenóis, lembra quem é que é isômero de fenol? Pode ser um éter, então eu pego o anel aromático, coloco o oxigênio e um carbono, não é isso que é o que tem? Ou um álcool aromático, que vai ser o quê? Eu pego isso aqui, o carbono, e coloco um OH. Cuidado para você não botar o OH já direto aqui, senão ele vai ficar direto na cadeia, certo? Vai direto no anel aromático. Então tá aí os dois compostos que são isômeros de função desses cresóis. A questão 11 fala assim, os compostos paranitrotolueno. Primeiro, o que é o tolueno? O tolueno é um metilbenzeno. Ó, tolueno é igual ao metilbenzeno. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o benzeno, colocar um metil, certo? E agora ele fala paranitro, ou seja, eu tenho que pôr um grupo nitro no carbono 4. Então, 1, 2, 3, 4. Grupo nitro é o grupo NO2. É isso daqui. E o ácido paraminobenzoico. Então, vamos lá. Ácido benzoico é isso daqui. Tem que ter C-OH para ser benzoico. Para amino, o amino é o grupo NH2. Então, Capadócio, não esqueça. O grupo amino é o grupo NH2, o grupo NH2, e o grupo nitro é o grupo NO2. Muito bem. E ele fala, suas propriedades também são diferentes, ó, possuem a mesma fórmula molecular, C7H7NO2, porém apresentam fórmulas estruturais muito diferentes. Você concorda que a função química é totalmente diferente aqui? Eles são isômeros de função. Letra C. Aqui é um nitrocomposto e aqui é um ácido carboxílico, certo? E um grupamento amino. Um aminoácido, certo? Então são de funções químicas diferentes. 12. Para o ácido 2-metilbutanoico, então aqui, ó, 2-metilbutanoico, eu tenho metil aqui no segundo. Não esqueça que em ácido carboxílico a gente conta 1, 2, 3, 4. Escreva a fórmula estrutural e a nomenclatura oficial do seu isômero de posição. Só mudar o metil de lugar. Então aqui, ó, a gente repete a estrutura. Ao invés de botar um metil no 2, a gente põe metil no 3, certo? O 3 ele não pediu o nome, mas eu vou escrever. O 3-metilbutanoico. O ácido 3-metilbutanoico. 2 isômeros de cadeia. Bom, o que eu posso fazer? Essa cadeia é ramificada. Eu boto ela normal, né? Quantos carbonos tem ao todo? 1, 2, 3, 4, 5. Então o tio põe 1, 2, 3, 4, 5, ó, dupla OH, que é o ácido pentanoico. Ou eu posso colocar, por exemplo, duas ramificações de metil. Ó, a cadeia tem que ter 5 carbonos. Então, 1, 2, 3, dupla OH, e põe as 2 metis aqui. Certo? Só pode ser aí, Binho? Só pode ser aqui. Porque se você colocar um deles no carbono da ponta, a cadeia vai crescer. Esse aqui é o ácido dimetil propanoico. Muito bem. E de 2 isômeros de função. Você pode escolher 2 o quê? Quem é isômero de função de ácido carboxílico que a gente já falou? Éster. Então, como é que vai ficar?
o éster 1, 2, 3, 4, dupla O, 5, não é isso? Ele tem que ter 5 carbonos. Então, esse aqui é o butanoato de metila. Ou posso colocar, por exemplo, 1, 2, 3, ó, dupla O com 2. Pode ser o propanoato de etila, certo? E podem ser outros ésteres. Pode ser um metanoato de butila, pode ser um metanoato de sec-butila, pode ser um metanoato de isobutila, pode ser um metanoato de tergbutila. Nessa tem, como pode ser o etanoato de propila, pode ser o etanoato de isopropila. Nós temos vários ésteres que são isômeros desses ácidos carboxílicos, ou melhor, do 2-metilbutanoico. Certo? Muito obrigado, gente. Beijo, até o próximo biscoitinho.